mas no YouTube vai ficar separado os vídeos. Então, a gente acabou a nossa matéria de pipelines escalares e agora a gente vai entrar na questão dos pipelines super escalares, né? Porque o negócio é o seguinte, a ideia do pipeline escalar era, a gente tinha, basicamente, deixa eu aumentar a letra já de uma vez. A ideia do pipeline escalar era a seguinte, a gente quebrava a execução de instruções em etapas, tá certo? E aí a gente sobrepor a execução de instruções em diferentes etapas. Porque justamente quando eu faço isso, eu tenho maior vazão de instruções. O que acontece? Eu quebrei a execução em diferentes etapas. Busca de operandos e decodificação, execução, acesso à memória, escrita em registradores, certo? E aí, em vez de, como eu fazia no meu projeto de monociclo e de multiciclo, onde eu executava uma instrução que passava por todas as etapas, pegava a próxima instrução, fazia isso passar por todas as etapas, faço uma coisa diferente. Eu pego uma instrução, coloco ela para executar na primeira etapa. Assim que ela terminou a primeira etapa e passa para a segunda, eu já pego outra instrução e coloco para ser executada. Eu vou despachando, né? Despachar despacha uma instrução por ciclo, tá certo? E aí, a gente tinha maior vazão de instruções, porque dado o intervalo de tempo, a gente conseguia completar mais instruções. Fazendo uma comparação ali com a nossa lavanderia, era justamente, em vez de eu esperar uma roupa de um cliente passar por todas as etapas da lavanderia, assim que a roupa do primeiro cliente saía da máquina de lavar e ia para a máquina de secar, eu já colocava a roupa do primeiro cliente na máquina de lavar. E assim por diante. Essa ideia, ela é muito poderosa, ela é muito boa, ela consegue aumentar pra caramba o nosso desempenho. A gente viu lá que a gente aumentou a nossa eficiência absurdamente. A ideia do processador superescalar é justamente pegar essa noção de pipeline e fazer o pipeline ficar ainda mais poderoso, tá certo? Deixa eu colocar aqui mais grossinho. E como que é? Fazendo uma analogia lá com a nossa lavanderia, analogia, lavanderia. É como se a gente fosse fazer o seguinte. Imagina que eu estou querendo aumentar a eficiência da minha lavanderia. Eu tenho já o pipeline implementado. O que vocês acham que eu posso fazer? Estou vendo que está o tempo inteiro usando todas as máquinas. O que vocês acham que eu posso fazer? Está usando a máquina de lavar o tempo inteiro, máquina de secar. O meu funcionário ali que guarda, que dobra as roupas, está ocupado o tempo inteiro. O que eu posso fazer? Exatamente, né? O Arthur deu a solução natural, para vocês verem como a solução de pipeline a gente tem ela na cabeça. A ideia é, compra mais máquina, coloca mais funcionário. Então, a gente justamente, se a gente dobra exatamente o número de funcionários e o número de máquinas que eu tenho disponíveis, agora, em vez de eu despachar, eu atender um pedido, eu pego um pedido e coloco para ser preparado, aquele pedido, um pedido por vez, eu coloco 2 por vez. Né? Então, aumentar o número de máquinas e funcionários.
assim, despachamos vários pedidos por vez. Né? E aí eu consigo tratar o pedido de vários funcionários por vez. E aí, o que é o esperado? O que é o esperado? Esperado. Se dobramos os recursos, o que acontece com a vazão? O que vocês acham? O que acontece com a vazão? Se eu dobrei o número de máquinas e funcionários, o que a gente está esperando, né? Idealmente, vamos falar assim. Dobrar. Vazão dobra. Então, essa que é a ideia. É que a gente consegue aumentar a ideia é, vamos pegar o pipeline, vamos dobrar o número de recursos, que se a gente dobrar o número de recursos, a gente dobra o nosso desempenho. Tá? Se a gente fizer o paralelo aqui dessa solução justamente com o pipeline superescalar, a ideia é a seguinte: aumentar o número de unidades funcionais. Então, se antes eu tinha uma ULA, agora eu vou ter duas. Se eu tinha antes, sei lá, uma unidade de multiplicação, eu tenho duas. Certo? E assim por diante, eu posso dobrar. É claro que tem unidades que não dão para dobrar, né? Que você não quer que dobre. Não precisa, né? Por exemplo, a memória. Tem duas memórias. Você pode ter uma memória de dados e uma memória de instruções. Na verdade, você vai dobrar o número de pessoas, número de acessos simultâneos que aquela memória consegue possibilitar, tá certo? Que aqui, assim, despachamos várias instruções por vez. E aqui é a mesma coisa. Esperado. Se dobrar unidades funcionais, dobramos o desempenho. Essa aqui é a ideia do pipeline superescalar, que a gente vai discutir agora nos próximos slides. Como que a gente pode alterar o nosso caminho de dados para suportar essa ideia, essa noção da analogia com a lavanderia. Tá certo? Então, o que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai falar aqui, então, como que a gente pode fazer os processadores superescalares e qual que é a alteração que a gente tem que fazer no caminho de dados para suportar eles. E a gente também vai conversar um pouco de como que a gente consegue despachar as instruções de maneira que a gente chama aqui de estática. Tá? Na aula que vem a gente vai falar justamente do desafio de fazer aquele despacho dinâmico. Lembra, estático a gente acabou de ver na instrução, na questão dos controles de desvio. Estático é assim, a gente assume uma coisa e é isso aí. Né? O despacho dinâmico, ele é feito ali enquanto está sendo executado o nosso programa. Gente, antes da gente entrar aqui, alguma dúvida na analogia de pipeline superescalar com a lavanderia? João, me diz aí se a analogia da lavanderia superescalar também é boa. Posso mudar. Eu acho que a lavanderia é muito didático, assim, muito didático, né? Muito tranquilo. A gente pode mudar para uma casa de hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer. Tranquilo, então. Então, o processador superescalar é justamente esse cara que implementa uma técnica de despacho múltiplo de instruções, né? Que ele permite ali você despachar várias instruções de uma vez. E para a gente fazer esse despacho, a gente pode fazer um despacho tanto estático quanto dinâmico. Vai falar disso nos próximos slides. Mas a ideia é que, no mesmo ciclo, a gente coloca para executar uma ou mais instruções ao mesmo tempo. É importante falar aqui que, então, a gente justamente tem que replicar alguns componentes da nossa
do nosso caminho de dados. E essa réplica aqui, obviamente, né, maior custo, né, maior espaço. O que significa isso? É óbvio. Se eu coloquei mais componente no meu processador, mais caro. Se eu coloquei mais componente no mesmo processador, ocupa mais espaço. Mas, se eu estou colocando maior custo e um maior espaço, eu estou querendo mais desempenho. As coisas têm que ser equilibradas na vida. Né? Desempenho e custo. Você não quer comprar um Intel Atom e pagar o preço do Intel i7. Certo? E aí, uma das características-chave aqui é, no Brasil a gente paga. Triste. Uma das características-chave que a gente tem aqui é que, de certa forma, o despacho estático ele tem que adivinhar. Igual quando a gente tinha o conflito de controle ali. Cadê? Igual a gente tinha um conflito de controle, a gente tinha que adivinhar o que estava acontecendo. Aqui a gente também tem que adivinhar. Porque se eu estou colocando duas instruções para serem executadas simultaneamente, eu tenho que adivinhar se tem algum problema de eu executar aquelas instruções naquela ordem ou não. Que eu posso ter problema, porque às vezes, se eu antes eu tinha um problema de uma instrução tá gerando resultado para outra e eu só tinha uma instrução sendo despachada por vez, agora se eu tenho duas instruções sendo despachadas por vez ou mais, eu posso ter esse problema também. E aí agora, para eu despachar, eu tenho que adivinhar, porque eu não tenho como, antes de executar a instrução, saber se aquelas instruções vão ter problemas, conflitos entre elas, tá certo? Então, eu vou ter que fazer alguma técnica aí. Essa técnica ela pode ser feita tanto no hardware ou no software, no compilador. E elas estão intimamente ligadas ao despacho estático e dinâmico. E o problema é igual, a gente vai fazer a mesma ideia lá do conflito de controle. Toda vez que a gente tiver que fizer um erro nessa nossa adivinhação, quando a gente adivinhar errado, a gente tem que reparar. Né? E o que a gente quer fazer, na verdade, é reparar o menor número de vezes possível. Porque reparar significa perda de desempenho. Então, como que funciona a primeira técnica que a gente vai ver hoje? Né? A primeira técnica que a gente vai ver é o tal do despacho múltiplo estático. Estático. Ele é estático porque ele é feito em tempo de compilação. Feito em tempo de compilação. E se ele é feito em tempo de compilação, quem faz é o compilador. Né? E como que o compilador ele faz isso? Bom, a gente já estudou, né, relembrando. Código-fonte, Java, né? Código-fonte. Aí a gente tem linguagem de montagem, linguagem de máquina. E aqui a gente tem... Quem que está aqui, gente? Quem que está atuando aqui? Alguém lembra aqui? Quem que está fazendo essas etapas? O montador está onde, Arthur? Isso. Montador. Quem que está aqui? Compilador. Então, o que o compilador ele vai fazer aqui, gente?
O compilador, na hora que ele estiver gerando a linguagem de montagem, na hora que ele for colocar aquelas comandos de assembly na ordem ali, ele vai fazer assim, beleza. Eu sei que o meu processador ele é capaz de despachar, vamos falar assim, 2 instruções a cada ciclo de clock. O compilador ele tem que saber disso, tá, gente? O compilador tem que saber disso. E aí ele vai fazer assim, tá, beleza. E eu sei, eu estou gerando essas instruções aqui. Como que eu vou colocar elas? Qual que é a ordem que eu vou colocar elas? Porque sempre que eu fizer, eu tenho que colocar 2 instruções que não tenham conflitos entre si. Então, o compilador ele é justamente responsável por fazer o que a gente chama de escalonamento de instruções. O compilador faz o escalonamento de instruções. O que é o escalonamento? Ordenar instruções de forma a evitar conflitos. Ordenar instruções de forma a evitar conflitos. Semântica preservada. Porque o negócio é o seguinte, o compilador ele vai gerar o código, mas na hora de ordenar essas instruções, ele pode ordenar desde que ele mantenha a semântica, ele preserve a semântica. Tá certo? E aí a gente vai ver agora como que a gente faz na prática isso, mas a gente também vai ver o que é necessário adicionar no processador antes. Aqui está um processador com pipeline superescalar, que ele é capaz de executar 2 instruções por vez. Né? Então, por que ele é capaz de executar 2 instruções por vez no MIPS aqui, com despacho estático? Né? Se a gente reparar aqui, ó, tem 2 saídas na nossa memória na memória de instruções. No nosso banco de registradores, a gente tem 4 saídas agora. Certo? Quer dizer que a gente pode ler 4 registradores por vez no nosso banco. A gente tem 2 unidades de extensão de sinal. A gente tem 2 pulas. E a gente tem como escrever aqui na minha memória de dados. Apenas uma vez. Isso aqui porque a gente não duplicou a questão de quantas coisas que a gente pode escrever na nossa memória de dados. Tá bom? Mas, se a gente reparar bem, na verdade é basicamente um circuito duplicado. Vocês estão vendo? A gente dobrou tudo. Vocês conseguem enxergar isso? Dobra os sinais de controle, Matheus, porque os sinais de controle não estão ilustrados aqui, mas eles dobram. Os sinais de controle eles dobram porque a gente dobrou o número de unidades, a gente tem que controlar 2 vezes mais unidades. Assim, é importante entender que aqui, gente, eu estou falando dobrar, mas não necessariamente você precisa de dobrar tudo. Né? Fazendo uma analogia com a sua lavanderia. Você pode decidir que você quer colocar não 2, mas 3 ulas, 4 ulas e manter o resto dobrado. Você tem essa liberdade. Você faz isso justamente quando você tem uma maior conflito de unidades estruturais. Esse foi um do tipo de conflito que a gente estudou na aula passada. Então, você vai dosar ali, ó, eu vou dobrar essas unidades porque eu estou precisando de mais unidade dessas. Né? Respondido aí, Matheus. Arthur, qual que é a vantagem em relação ao multicore? Isso daqui é um core.
Entendeu? Ligou. Isso aí é o que está rolando dentro de um core. O que você pode fazer? Replica. Entendeu? Aí você pega isso, você cria um outro core, aí você tem um multicore. Isso é o assunto da aula que vem. Entendeu? Porque a gente vai ver agora no despacho estático, vai começar a ficar um pouco mais claro, mas no despacho dinâmico vai ficar ainda mais claro. Por quê? A gente vai ver que essa questão de dependência, né, a gente pode ter conflitos, e esses conflitos não são fáceis de resolver no paralelismo de instruções, tá? Porque aqui a gente explora o paralelismo de instruções, tá? Vou até escrever aqui, ó. Exploramos o paralelismo de instruções. E a gente vai ver que o paralelismo de instruções ele tem um certo limite. A gente não consegue colocar aqui, porque a primeira ideia que a gente tem é falar assim, caralho, muito bom. Vai melhorar pra caramba assim, o desempenho do meu processador. É só eu colocar, sei lá, 1024 ULAs ali, agora eu tenho 1024 vezes mais desempenho. Não, peraí, não é por aí. Porque a gente tem que ser capaz de executar 1024 instruções de cada vez. Aqui a gente vai ver que executar 2 instruções por vez já é desafiador. Você manter tudo ocupado ao mesmo tempo. Tá bom? E aí é por isso que a gente parte para outras abordagens. Multicore, multiprocessador, many-core, cluster, grid. Quando você precisa de desempenho, você vai escalando essa sua solução. Tranquilo, Arthur? Respondido, né? Então vamos ver como que o escalonamento de código, o escalonamento de instruções, ele é feito pelo compilador, tá bom? Vocês vão ver, normalmente essa seria um exercício que eu faria com vocês no quadro e pediria para vocês reordenarem as instruções e a gente corrigiria, mas a gente vai fazer junto aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou escrever aqui para a gente colar no próximo slide. T0, 0, S1. Add, T0, T0, S2, SW, T0, 0, S1, ADDI, S1, S1, menos 4, BNE, S1, 0, loop. E o meu loop começa aqui, né? Loop. Tá certo. Então tá, gente. Nossa tarefa, imagina que a gente é o compilador, tá bom? A nossa tarefa é pegar esse código aqui e eu posso reordenar a instrução, né, desse código do jeito que eu quiser. De forma que a cada 2 instruções eu tenha instruções, né, que eu consigo despachar elas sem problemas, simultaneamente, juntas. Tá? Para eu fazer isso, eu tenho que basicamente entender qual que é a dependência entre as instruções, tá certo? Porque se tiver dependência, se tiver conflito de dados ou conflito de registradores, eu posso tentar, 2 instruções está tentando usar o mesmo registrador, não vai rolar, tá certo? Então eu tenho que tomar esse tipo de cuidado, tá? Vamos fazer junto aqui. Vamos tentar identificar primeiro quais são os conflitos que a gente tem, né? Ó, aqui é o meu código sem estar escalonado e aqui é o meu código sem estar escalonado e aqui é o meu código escalonado, tá? Vamos tentar construir o código junto aqui. Ó, a primeira instrução é o load word. Posso colocar ela sozinha ali, né? Não tem problema. Só que vamos olhar para a próxima instrução aqui, ó. Essa próxima instrução, ele está usando
tem um problema, porque olha só, o load word está gerando um resultado e gravando em T0, e esse T0 aqui ele está sendo usado. Tanto o resultado quanto o registrador ele também está sendo usado para. Está sendo usado o mesmo registrador. Eu poderia colocar o load word e o T0 juntos? O load word e o ADD juntos? O que vocês acham? Não, né? Não, porque esse cara está gerando resultado para esse cara, então eu não posso colocar. Então, não é um candidato para eu colocar junto com o load word. Vamos ver o story word. Story word. Eu posso colocar o story word junto com o meu load word? O que vocês acham? Também não. Né? Porque eu tenho esse conflito. Outra coisa aqui. Eu posso colocar o meu load word junto com o meu... Oh, peraí. Pronto. Eu posso colocar o meu load word junto com a DDI? Se eu reparar bem aqui, tem esse problema. Poder pode? Por que você acha que pode, o Rafael? Com certeza não. Nenhum vai interferir no outro. Só que, se a gente olhar a instrução aqui de cima, ela está usando o S1. E aqui a gente está alterando o S1. O compilador tem que fazer isso. Existe um algoritmo para isso, tá, gente? Só que está fora do escopo da disciplina ver o algoritmo de renomear registradores. Só que vocês deram sorte. Se eu for professor de PAA no semestre que vem seus, eu já sei que esse que vai ser o nosso TP. Um dos nossos TP. Fazer um escalamento de registradores. Isso é um projeto de algoritmos muito legal. Então eu não posso colocar esse cara aqui para fazer o ADDI, certo? Junto. E por fim, eu também não posso colocar o BNE junto. E BNE também, semanticamente, está precisando do S1. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o LW junto com ninguém. NOP. O processador coloca lá, NOP. O compilador. Aí vamos ver agora a próxima instrução. Então, vamos pagar aqui e fazer junto. Opa. Próxima instrução. Aqui a gente já fez aqui. Né? Vamos olhar para o ADD. O ADD. Eu posso despachar o ADD junto com o SW? O ADD está salvando em SW, em T0, e o SW está salvando em T0. Eu posso fazer isso? Os dois estão salvando no mesmo lugar. Isso é um pouco difícil de entender. Rafael, os dois estão salvando no mesmo lugar. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque qual que é o resultado que tem que ser gravado lá depois? No final das contas. O que tem que ter? Tem que ter o T0 da ADD ou tem que ter o T0 do SW? Olhando para o programa, é o SW que teria que ter. Eu não posso inverter, eu não posso colocar os dois juntos. Então eu não posso executar junto. Gente, vocês conseguiram entender isso?
Vocês concordam comigo? Rafael concordou. Tem mais gente que concorda aí? Legal. Então, o SW não pode. O ADDI pode? Tem algum problema do ADDI? Vamos ver. É o mesmo caso, né? A gente não tem uma dependência dos dois. Mas a gente tem a dependência dos dois aqui, né? Porque a gente está gerando o S1, o ADDI ele não pode executar antes do SW. Tá certo? Concordam, gente? Matheus, você acha que tem problema do SW com o ADDI? Isso. Então é isso aí, tem problema. E a mesma situação para o BNE. Né? A gente não pode executar o BNE antes de executar o ADDI, né, e o SW. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui na minha próxima instrução que a gente vai executar ADD T0 T0 S2 NOP. Por quê? Né? Até vou separar assim, né, para ficar fácil de ver as instruções que são despachadas juntas. Né? Beleza. Vamos prosseguir então aqui no nosso escalonamento de código. Terminamos o ADD. Vamos ver aqui. O SW, ele tem problema com qual? Com as duas aqui, né? Esse cara aqui tem problema com a DDI, né? Poderia despachar os dois juntos? Não, porque a gente tem aquele problema, né? E a mesma coisa para o BNE. Engraçado, às vezes não está escrevendo. Vocês estão vendo escrever aí, gente? Não? Não? Ah, beleza. Cadê? Cadê? Gente, pronto. Entendi. Então eu não poderia colocar o SW. Então a gente coloca aqui o SW aqui. SW aqui. SW T0, 0. Beleza. E se a gente continuar seguindo aqui, a gente vai ver o seguinte. Desse jeito que a gente fez aqui, é o jeito mais tosco possível para fazer o escalonamento de registradores. E a gente vai acabar vendo que eu não vou conseguir colocar tudo ali não, porque senão vai ficar muito pequeno. A gente vai acabar vendo que o ADDI também vai entrar sozinho.
BNE vai entrar sozinho. E no final das contas, ficou difícil, né? O que vocês acham? Toda vez a gente executa uma instrução, coloca o NOP. Executa uma instrução, coloca o NOP. Deu ruim, não deu? Deu ruim. Era o Matheus falar ali. Exatamente, é o que o Matheus falou, né? Que esse caminho parece uma simulação do que tem um único caminho de despacho. Não tá bom, não tá bom. Na verdade, eu fiz de propósito isso aqui com vocês. Se a gente for ver no próximo slide, na verdade existe uma ordenação que melhora um pouquinho, né? E a ordenação seria essa daqui, ó. Eu vou colocar aqui. Porque se a gente olhar, as três instruções, as três primeiras instruções, elas possuem dependência de dados e as últimas duas também. Só que a gente pode brincar com essa questão aqui, ó, do ADDI com esses dois caras aqui. Por quê? Olha só. O T0, né? T0 aqui não tem muito o que fazer. Eu tenho que executar ele antes desse cara aqui. Isso a gente sabe. E a gente sabe que, então, o S1 ele está produzindo um resultado, ele não depende de mais ninguém e ele tem que ser executado antes desses caras aqui. Então, assim, na verdade, é um problema bem difícil, porque a gente tentou fazer ele na mão e a gente viu que, fazendo assim de cabeça, a gente chegou nessa solução, só que a gente tem essa solução aqui, ó. Existe um algoritmo para fazer isso. Então, daria para a gente fazer isso aqui, ó. Inverter o ADD com o ADDI. Colocando cada um no próprio slot. Mas aí isso vai me permitir a fazer as duas instruções juntas aqui. E o programa ficou o mesmo, semanticamente. Vamos ver aqui se ficou semanticamente igual. Deixa eu colocar aqui. Assim. Esse aqui é o cara, esse aqui é o outro. Olha só. Comecei igual, só que aí eu inverti, ó. Tem problema de eu inverter o ADD com o SI? O problema seria esse cara aqui, né? E aí a gente vai ver como que a gente pode resolver esse cara aqui. Tá certo? O negócio é o seguinte, com essa solução a gente consegue aumentar, a gente vai ver no próximo slide como que a gente resolve esse cara aqui, tá bom? Aqui a gente pode ver que existe uma dependência, né, de dados e a gente não consegue preencher todos os slots de computação que a gente tem. Como a gente não pode preencher todos os slots, em vez da gente ter 2 de desempenho, a gente tem 1,25 de desempenho. E aí dá ruim. Tá certo? Para a gente resolver um pouco melhor esses casos daqui, tá vendo? A gente pode aplicar a seguinte técnica. Né? Tem duas técnicas. A primeira técnica é pegar e, como é um loop, eu posso desenrolar o loop. E aí eu copio e colo todas as instruções ali para baixo. Aí eu copiando e colando todas as instruções ali para baixo, eu consigo encher todas as minhas
caminhos de despacho do meu pipeline. Tá certo? Então, essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa seria para resolver aquele problema ali de conflito nos registradores, né? Renomear os registradores. O pipeline, o compilador ele vai ver, beleza, eu tenho a última instrução, né? Ela está usando T0, né? Na instrução LW a cada interação, mas eu poderia trocar ela para um outro registrador, por exemplo, T1, T2, T3, e não daria problema de conflito. Esses dois caras aqui são duas otimizações que o compilador ele faz, tá bom, gente? Essa daqui é uma otimização que ele fala que chama, do inglês, chama loop unroll. E essa otimização aqui a gente também faz e ela se chama register rename. E para aqueles que estão mais interessados em como que a gente constrói uma solução eficiente nisso aqui, ó, isso aqui se chama register scheduling, né? E o algoritmo para fazer isso é register calling. Que é um problema bem interessante de computação que a gente vai estudar, tá? Esse aqui está sendo ilustrado justamente, ó, como que a gente poderia fazer o loop and roll, né, o desenrolar do laço. O desenrolar do laço, essa que é a ideia, ó, tá vendo? A gente vai colocar, copiar e colar todas as instruções que estão dentro do laço, de forma que a gente sempre consiga encher as nossas duas vias do nosso pipeline superescalar. E aí, no caso aqui, a gente está tendo uma execução muito mais rápida do código. E aqui a gente está executando o código apenas com duas bolhas, né? Duas instruções de NOP aqui dentro. Tá certo? Bom, gente, vou parar a nossa gravação por aqui.